Felipe Lavinhati falando aqui, do Arte Fora do Museu. Bueno Caos já entrou. Pô, eu vou te chamar então. Bora aí pra não ficar falando sozinho aqui. Assinando para quem tá entrando. Já vou contar com o Bueno aqui em instantes. E aí? Tá me ouvindo? Cara, eu tô te ouvindo. Você tá me vendo? Tô te vendo muito bem, cara. Que bom, porque eu falei com a Com a Tainá, Tainara. o celular tem um SICZIR aí, então eu tô vendo você, eu não tô me vendo, mas o importante é que vocês estão me vendo. Ah, Te garanto que você está ao vivo e eu também tô. Então tá tudo bem. então, Então então já era. não vai ter problema, não. E aí, cara, firmeza? Tudo bem? Tudo bem, cara, tudo tranquilo, tudo na paz. Tá na sua casa? São Paulo? Tô em casa aqui no ateliê, no fundo do ateliê. É, enfim, que aqui é aberto, né? Então dá para contemplar um pouco as plantas aqui. E vocês, enfim, vocês estão vendo aqui o meu mural de lambes, né? Mas eu estou vendo as plantas e entra um arzinho, então tá gostoso. Nesse calor, né, cara? Tá difícil. Eu fechei as janelas aqui para não ter barulho. Tô penando um pouquinho de calor, mas tá tudo bem. Sobreviverei até o Pois é, final então, aí. em relação a essa coisa do barulho, inclusive, se vocês ouvirem alguns sons estranhos, não sou eu, assim, tem vizinhos, né? Então, às vezes rolam umas interferências aí, mas nada demais. Participa também, chama aí para fazer umas perguntas, fazer um colaborativo, todo mundo. Cara, É, Bueno, cara, prazerzão ter você aqui. Você tá me vendo, né? Só tô pra. vendo, Tá, então, tô então, vendo. então tá tudo bem. Não, eu queria te mostrar isso aqui, ó. Sim, é um Tá vendo sticker. aqui? Não, cara, um imã de geladeira, velho, que eu preciso te entregar. E, enfim, Ô, a última vez que eu te vi, esqueci. Eu podia ter te levado, mas esqueci. Mas a gente fez uns imãs com a galera legal. que a gente entrevistou já pro projeto, né? Daí a gente falou, pô, vamos fazer um imãzinho de cada um. E aí a gente acabou até dando, a gente fez uma festa no passado, né, de 10 anos da firma, e aí a gente deu isso daí pra uma galera, assim. Provavelmente deve ter pessoas com esse imã de geladeira em algum lugar aí. Pô, Mas, legal. enfim, a gente meio que se apropriou da sua arte para fazer um brindezinho aí, mas, enfim. Espero que você tenha Legal. gostado. Gostei, gostei, cara. Vou cobrar o meu, hein? Quero na Não, minha tá aqui. geladeira. Esse aqui, esse está separado. Cara, vamos falar. Esse papo vai ser meio sem ordem cronológica, tá? Então a gente vai falar de agora, de lá para trás, lá para frente. Só um bate-papo mesmo aí de processos criativos, principalmente agora na pandemia, né? Então, cara, antes de mais nada, queria agradecer de novo, né? Você está participando. Essa aqui é uma live, a gente faz no Instagram. Depois a gente sobe também esse vídeo no YouTube, sobe também no Facebook. E ele vira um podcast também. Pega o áudio e solta nos podcasts, então dá pra galera correr aí e aprender um pouquinho sobre Uhum, o seu trabalho. Mas, cara, vamos falar um pouco, então, antes, sem uma ordem do começo para o fim. O fim espero que uhum. seja bem distante, pelo menos o que eu espero que seja próximo é o fim da pandemia, mas enfim, isso a gente não sabe ainda. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do agora, cara. Como é que está sendo o seu processo criativo durante pandemia, durante quarentena? Eu te encontrei um dia, né? Tô só falar dar um histórico aqui. Eu encontrei com o Bueno, a gente fez uma matéria na Globo e de um painel gigante que ele tinha acabado de fazer um pouco antes de estourar a pandemia, né? Até troquei um pouco de ideia contigo ali, mas eu queria que você falasse um pouco como é que está sendo agora, cara. Como que é criar nesse cenário que você não pode sair de casa, né? Quer dizer, poder você pode, né? Não é recomendado. Não é recomendado, né? É, bom, eu acho que a pandemia passou por várias fases, né? E a gente, não sei você, mas eu não imaginava que seria, no começo, que seria um negócio tão longo, né? Tão maluco. Logo depois
dos primeiros meses, eu percebi que a casa tinha caído mesmo e que o negócio ia se perdurar aí por pelo menos um ano. Então, eu acho que no começo da pandemia foi muito complicado para todo mundo, né? Enfim, de todas as áreas. Para mim, assim, eu tinha alguns projetos em andamento que tiveram que ser suspensos, adiados, ou alguns caíram mesmo, em toda. E, e aí, os primeiros meses, eu me lembro que eu passei um bom tempo tentando entender o que estava acontecendo. Assim, né? Eu não me preocupei em criar nada, porque eu não tinha cabeça para isso. Enfim, segui tocando algumas coisas que estavam em andamento, mas com poucas coisas, mas eu passei 2 meses observando, digamos assim, o que estava acontecendo. Depois que eu absorvi muita informação, li muita coisa, até mais do que eu deveria, porque agora, por exemplo, eu estou num movimento de ler menos notícias do dia a dia, né, do que eu estava anteriormente. Né? Agora eu acho que eu já estou até um pouco saturado de informação. Mas quando eu comecei a ter um pouco mais de embasamento, assim, para ter as minhas próprias visões sobre a questão, aí sim eu comecei a criar algumas coisas. Mas assim, a gente que trabalha com arte de rua, enfim, você deve ter percebido, né, que houve um movimento de recolhimento por parte dos artistas também, né? Em tese, estaria lindo, né, para a gente sair para a rua e ficar fazendo muro, porque estava tudo muito parado, tudo não tinha ninguém, mas qual que seria o sentido de fazer isso, né? Tanto pela ausência das pessoas, quanto pela mensagem que a gente ia estar passando, né, se a gente estivesse pintando na rua direto, né? Então, a maioria dos artistas também diminuiu muito a sua produção de rua. Eu, inclusive, né? Eu comecei a criar algumas coisas, mas assim, sem data para colar, né? Sem data para transformar em alguma coisa que eu pudesse colocar na rua. Né? Então, eu me permiti, assim, por exemplo, fazer coisas que eu nunca tinha feito no meu Instagram, que era postar alguns estudos digitais, né? Que é basicamente quando eu vou preparar um lambe, eu construo a base no computador, né? Mas esse trabalho digital, ele nunca, raramente eu mostro. Às vezes eu mostro um pouco do processo em stories e tal, mas eu não costumo postar isso, né? Eu falei, bom, se eu não postar isso, eu não vou postar nada, porque eu não vou sair para imprimir e colar na rua. Né? Então, eu acho que foi até interessante nesse sentido, porque eu costumava, inclusive, nem dar muita atenção para a finalização dessas peças, porque eu acabava, às vezes, finalizando, pintando por cima. E eu tive que dar esse trato mais digital mesmo. Assim. Então, isso foi interessante. E agora, né, agora que a gente já está num momento, enfim, estou acompanhando os dados todos, né, a gente vem num momento de descendente, né? Claro que a gente estava tão lá em cima, né, em relação à doença, né, que essa descendente ainda não significa muita coisa. Mas é inegável que a gente está, né? E aí as pessoas começaram a sair mais para as ruas, e aí eu me permiti também sair uma vez ou outra no final de semana para colar alguma coisa. Algumas dessas coisas que eu tinha produzido anteriormente também, né? Então, foi interessante essa mudança na relação com o tempo, né? Porque geralmente eu produzo algo digital e eu já fico muito ansioso para imprimir isso e colar e colocar na rua e ver a repercussão que vai ter. Dessa vez eu deixei a produção armazenada aí por meses, né? E só agora eu estou soltando um pouco. Então, isso aí. Eu acho que foi mais ou menos por aí, assim, o percurso. Então, pelo que você falou, mudou um pouco a, digamos assim, a parte técnica, né, a ordem das coisas, né,
Mas eu queria te perguntar se mudou se você sentiu influência no seu trabalho de mudar a temática, por exemplo. Sentiu uma necessidade de tocar mais no assunto da pandemia, ser mais político. Sim, sim. Bom, no sentido de ser político, acho que eu sempre tive uma pegada política, né? Então, aliás, desde esse novo governo, eu acho que as peças de teor político até ficaram mais recorrentes no meu trabalho. Mas sim, sim, eu acho que esse tema da Covid, ele estava na nossa cara, né? Então, enfim, além de da gente estar vivendo isso, está muito claro que é um acontecimento de proporções inéditas e que certamente vai mudar muita coisa, já mudou, né? E vai mudar muita coisa na nossa sociedade, a maneira, enfim, como a gente se relaciona, enfim, tudo mais, né? E claro, obviamente, tipo, as vítimas todas, né? Aqui no Brasil, principalmente, né? Quando a gente teve um enfrentamento bastante complicado da doença como um todo, né? E aí foi, enfim, eu senti necessidade, por exemplo, de falar um pouco, de rebater um pouco esse universo de fake news que começou a surgir, né, para ser um contraponto às verdades científicas que são meio que indubitáveis, né, se a gente for pensar. Claro que a ciência ela é uma construção também, a ciência ela as verdades científicas elas são um processo, né, muita coisa está sendo descoberta sobre a Covid, mas tem alguns parâmetros, algumas coisas que já foram analisadas e estudadas e pesquisadas e comprovadas, que não tem muito como negar, né? Por exemplo, sei lá, o uso de máscara, né? Um monte de estudos ao redor do mundo já comprovou que o uso de máscaras é eficaz no combate ao Covid. Então eu senti necessidade de falar um pouco sobre isso. Eu criei uma peça que eu gosto bastante, assim, que eu comecei a colar agora nessa minha volta, que é uma enfermeira toda paramentada, assim, né, com aquela roupa de enfrentamento mesmo, da linha de frente, segurando um cartaz, e no cartaz está escrito, nossa, aquela frase me deu um branco agora, sobre a verdade, né, a verdade, aquele, nossa, cara, aquele versículo que o Bolsonaro A sempre verdade cita. libertará? A verdade libertará isso? Isso, que a verdade vos libertará, né? Descobris a verdade vos libertará. E é uma frase assim que está na Bíblia, né? E fala sobre essa questão da verdade, a libertação pela verdade. E aí o presidente tem usado muito essa frase, ele adora usar muito essa frase, né? E aí eu transformei isso, levei isso para o universo da Covid, né? Porque quem sabe, né? Quem mais pode falar sobre a verdade do que está acontecendo dentro dos hospitais, dentro do sistema de saúde pública, são os funcionários que estão lá na linha de frente, né? Que estão, inclusive, morrendo, né? Porque o Brasil é um dos países que tem o maior índice de profissionais de saúde infectados e mortos, né? Muito maior do que países como Itália, países, enfim, França, Alemanha, Espanha, né? O índice aqui de contaminação dos profissionais de saúde é gigantesco, que, enfim, é algo que tem a ver com o nosso problema do nosso sistema de saúde, que é super deficitário e tal, e que não dá estrutura para os próprios profissionais se protegerem. Frente a isso, eu resolvi fazer essa peça, né? E foi bem interessante, assim,
de construir, porque eu me lembro que eu quis buscar referências assim da vestimenta mesmo, né, desses profissionais de saúde, e eu busquei fotos assim de todas de situações de emergência e tal na Covid, eram todas fotos relacionadas à Covid, mas foi uma personagem que eu construí a partir de muitas fotos, assim, foi muito híbrido e acabou criando uma imagem forte, né? Então, essa foi uma peça que eu criei para falar diretamente sobre isso, né? Também, enfim, criei uma peça com o presidente, né? Eu não gosto de trabalhar com a imagem dele, foi a única vez que eu trabalhei com a imagem dele, mas eu me permiti colocar a máscara, né, nos olhos dele, né? Porque logo no começo da pandemia, acho que uma imagem que viralizou muito foi numa entrevista coletiva, eles colocando a máscara e se atrapalhando todo para colocar a máscara e várias fotos dele com a máscara no meio do rosto. Então essa também foi uma peça que eu fiz, né? E aí com várias mensagens relacionadas, ironizando um pouco, né, a situação da Covid. E, nossa, cara, teve outras peças também. Eu estou me lembrando agora, por exemplo, logo no começo da, da quarentena, eu fui convidado para fazer um muro numa escola que fica próxima a Paraisópolis, no Morumbi. E essa escola ia receber pacientes leves de Covid. E aí eu fui convidado para ir até lá. E aí, foi logo no começo da quarentena e eu não tinha muita coisa, assim, eu não tinha muita coisa impressa, eu não tinha como sair para imprimir nem nada, enfim, eu tinha que trabalhar com o que eu já tivesse aqui de estoque, né? E eu achei uma imagem do Pelé, grande, do Pelé com o Bob Marley, só que ao mesmo tempo eu fiquei meio assim de colar essa peça, tipo, porque era um abraço, um beijo, e justamente num Distanciamento momento, social. né, de distanciamento social e tal. E aí eu peguei também um acervo de lambes da Gráfica Fidalga que eu tenho aqui, recortei, criei uma frase para como se contrapor à imagem, e a frase dizia o seguinte: quando tudo isso passar, a gente volta a se abraçar. E aí eu achei interessante fazer essa frase ao lado da imagem, porque aí eu tenho um jogo Uma justificativa, né? Isso é legal. entre uma coisa e outra. Essa foi uma criação interessante porque foi assim, eu criei meio que com o que eu tinha aqui, né? Não pude imprimir Da nem nada. gráfica IP de novo, né? Pois é, então, porque as gráficas voltaram a funcionar em algum momento, né? Mas logo no começo da pandemia tudo fechou, né? Então eu não tinha nem como sair. Então foram peças que eu criei para falar sobre essa temática, né? Do coronavírus. Teve uma peça também digital que eu fiz que já tem já uma relação mais forte com a questão do Black Lives Matter, né? Do movimento né, que aconteceu lá nos Estados Unidos. E foi interessante também que eu, enfim, fiz duas manifestantes, assim, uma mulher branca, uma mulher negra, segurando cartazes: sem justiça não haverá paz. Cada uma segurando uma parte assim da frase. Mas esse eu ainda não cheguei a colar. Eu já imprimi, mas eu ainda não cheguei a colar em lugar nenhum, né? Então, Cara, enfim, deixa, eu deixa acho. eu. Não, pode Não, continuar, pode continuar. só para fechar, assim, eu acho que durante esse período tiveram muitas coisas, né, que afloraram, e para mim ia ser difícil não falar sobre isso, né? Então, num primeiro momento, eu me permiti falar no digital mesmo, né? E agora eu estou colando essas imagens. Cara, vamos lá, só dar um recado para quem quiser mandar pergunta. Acho que você não está vendo as perguntas, mas eu vejo aqui, eu repasso para você. O Ah, Marco Zirk falou se você pensa em fazer algo indígena
E acho que ele também perguntou aqui, deixa eu só confirmar, mas ele perguntou do Pelé, mas daqui a pouco a gente abre uma pauta só para falar do Pelé aqui. Tá. E o Mark falou que foi ele que fez a ponte com o Paraisópolis para você aqui. Tô mandando Ah, o um Marcos alô aí. para. Sim, sim. Sim, sim. Grande abraço para Falar, ele. falou, agradeça a ele por Paraisópolis. Mas, cara, se você quiser falar da pergunta do Marco Zirk aqui, se você pensa em fazer algo relacionado ao tema indígena, Pois é. São tantas coisas, né? Bom, você sabe que eu tinha uma professora de antropologia que ela dizia que tudo é fontal, tudo é fonte, tudo pode ser fonte de inspiração, né? Ela falava sobre isso lá no começo dos anos 2000 e tal. Claro que a gente era estudante, né? Mas parecia que não tinham tantos problemas. Claro que tinham tantos problemas, mas eu acho que os problemas estão mais evidentes hoje e alguns estão muito na nossa cara, né? Então, a situação toda do coronavírus, da Covid, enfim, é algo que a gente está vivendo, mas se a gente for pensar, né, em toda a questão do meio ambiente e a questão indígena, por exemplo, que são assuntos que estão muito na pauta, né, porque a gente tem um governo que é declaradamente contra a proteção dos direitos indígenas e também, enfim, não é declaradamente contra a preservação do meio ambiente, mas na prática é, né? O fato é que são sim temas que eu gostaria de trabalhar, né? Eu tenho uma peça que eu fiz com uma imagem de duas índias, uma índia velha assim e um bebê, uma criança. Mas lá atrás assim e eu gostei muito de trabalhar com essa temática. Eu acho que é algo que, enfim, está no sangue de todo mundo, né? Tá na nossa cultura, e é um problema que sempre, desde que os portugueses chegaram aqui, o que a gente vê é o que aconteceu, que na história narrou, foi uma devastação das populações e das culturas indígenas. Mas eu acho que já passou do momento disso acabar, né? Enfim, a nossa própria Constituição ela garante os direitos todos. O fato é que é um problema que nos persegue e que hoje em dia está mais e mais em evidência. Mas, assim, tem uma coisa que eu tenho um cuidado nesses casos, é que para falar sobre alguma questão, eu preciso mergulhar um pouco no problema, sabe, no contexto, pesquisar bastante. Assim. Eu me sinto mais à vontade para falar sobre um determinado assunto quando eu pesquiso. E, e eu, enfim, eu sinto, claro, uma vontade de conhecer o problema indígena em loco. Claro que é uma coisa complicada, né, para a maioria de nós que está aqui, né, no Sudeste, mas não sei se eu vou conseguir. Mas certamente é uma temática que eu vou trabalhar sim, em algum momento sim. cara, chegaram algumas perguntas aqui, deixa eu só falar. Ó, primeiro, o Israel Torresal, talvez seja o nome dele aqui, talvez você conheça, falou assim, grande caos, saludos de Equador. Mandando um Opa, abraço para você aqui. O legal. Skin Carvalho, ele mandou algumas perguntas. O Evandro falou, Sábio Luiz, melhor professor que eu tive. Ô, louco. Mas deixa. Olha aí, tô falando você tá falando da sua professora aí, tá alguém aqui, você tá dando aula aí também. Ah, Passando adiante, passando adiante o legal. ensinamento. Cara, o Skin Carvalho ele pergunta uma coisa aqui, ele pergunta por que o Lambi, né? E acho que é uma pergunta que eu ia fazer para você já, na verdade, era falar um pouquinho desse processo realmente, como que você conheceu, né, a técnica do Lambi
E acaba que você, sei lá, talvez seja o nome mais emblemático hoje em dia de Lambi aqui em São Paulo, para quem não sabe, assim, qualquer essa imagem do Pelé beijoqueiro que a gente vai falar daqui a pouco também espalhada por São Paulo é de autoria do Bueno, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa como que você descobriu o Lambi, como que o Lambi te descobriu também, tá? Algo assim. É, foi um processo, viu, cara? É, quando eu comecei na arte urbana, né, eu comecei relativamente tarde, assim, nas artes urbanas. E aí já estava formado já na faculdade, estava trabalhando aqui em São Paulo, e eu comecei a experimentar na rua, né? E eu comecei com grafite mesmo, né? Spray, látex, ia para a rua. E as primeiras aventuras eram com meu amigo Davi Calil, que hoje é desenhista, quadrinista, um artista, enfim, que trabalha muito com desenho e pintura. E naquele momento ele estava se interessando também por fazer na rua. A gente se juntava e ia fazer uns desenhos, alguma coisa na rua. Gradativamente eu fui passando por algumas técnicas, fui para o stencil, fazia lá umas máscaras e tal. Em algum momento, e eu não sei muito bem precisar como que isso aconteceu, mas eu acho, eu não sei. Eu pensei que ao invés de eu fazer o stencil, seria poderia testar imprimir direto no papel e colar. Muito provavelmente porque assim a cultura de colagem, né, de cartaz, é uma coisa que existe há muito tempo, né? Então eu, enfim, né, me lembro de ver cartazes colados nas ruas desde que eu era criança, e é uma cultura que existe desde o século XIX, pelo menos, né? Então, só que assim, quando eu comecei a fazer, né, arte em Lambi Lambi, não era tão comum. Eu não me lembro de artistas que trabalhassem com isso aqui em São Paulo há 10, 12 anos atrás, assim. Já existiam pessoas colando e fazendo lambi-lambi mais artístico, digamos assim, mas eu não lembro nem de nomes, assim. Não era uma coisa que eu visse na rua que fossem minhas referências. As minhas referências naquela época era o pessoal de grafite mesmo, né? E aí eu, enfim, eu vi que era possível, né? Vi que já existia essa possibilidade, tinha gente colando cartaz na rua. Resolvi imprimir algumas imagens. Claro, fiz testes, por exemplo, com a minha impressora caseira, vi que a tinta, o trato de tinta não dava, porque ela borrava, não sei o quê. Fui, enfim, para as casas de Xerox, comecei a fazer alguma coisa, imprimir em casa de Xerox. E aí eu percebi que o Lambi Lambi funcionava bem e ele era mais ágil, né, para aquilo que eu queria fazer. Além de tudo, eu podia unir uma coisa que fazia parte do meu universo, que é o design gráfico, né? Eu sou designer de formação, então eu sempre trabalhei no computador, sempre trabalhei com enfim, programas gráficos em geral, e de repente eu vi que eu podia fazer aquilo que eu fazia no computador, direto, mandar imprimir e colar, né? A partir daí foi uma questão de descobrindo mesmo, né, a técnica. Por exemplo, quando eu comecei a imprimir, eu imprimia em A4, né? Depois passei a imprimir em A3. Depois eu passei a dividir a imagem do computador para emendar, sei lá, 4, 6 folhas A3 para fazer uma imagem um pouco maior. Ainda não conhecia nenhuma gráfica que imprimisse plotter, a plotter, enfim, própria para ser usada na rua e também num preço que fosse viável, né? Porque né, quem banca a produção do artista de rua somos nós mesmos, né? Então, naquela época, eu ainda estava começando,
a dar aula, estava mó sem grana e tal, não tinha muito como investir nisso. Então eu fazia com o que dava, assim, né? Por exemplo, eu passei a pintar sobre a impressão porque era uma forma de baratear os custos, assim, porque eu não conhecia nenhuma gráfica aqui em São Paulo que imprimisse colorido também no preço que fosse legal. E aí eu imprimia em PB e pintava, né? E aí, como que eu ia pintar? Eu tinha que Tipo aqueles livros de colorir, só que versão gigante. Foi isso. isso, basicamente isso. E dividido em várias partes, né? Tipo um quebra-cabeça grandão. E aí eu pintava. Isso foi interessante porque me mostrou que, tipo, pintar sobre a impressão é uma linguagem própria, porque eu posso obter alguns resultados que eu não obteria se eu imprimisse colorido por dentro, né? Vira uma outra coisa, um híbrido, que eu acho que é bem interessante. Mas eu comecei a fazer isso por uma questão mais de orçamento mesmo e por de falta de contato, né? Hoje em dia eu recebo muita mensagem de gente me perguntando onde que eu imprimo, qual que é a gráfica e tal. Eu não tinha onde imprimir, sabe? Eu imprimia na gráfica aqui da rua, sabe? Eu imprimia em qualquer lugar que eu tivesse uma casa de xerox, assim. Hoje eu tenho os fornecedores, sim, eu já tenho umas gráficas mais parceiras que eu imprimo, e que, enfim, imprimo em grandes formatos. Mas no começo não, né? Então foi meio que esse processo de descoberta, né? De ver que eu podia unir o meu repertório de designer, seguir trabalhando no computador, e imprimir isso direto e colocar na rua. Eu acho que esse pacote todo me seduziu muito, assim, no Lambi Lambi. Legal. Cara, uma pergunta que chegou aqui, ó, que é mais ou menos o que a gente estava falando um pouco no começo, mas se você quiser complementar, que é do Fê Braga, te pergunta se em seu processo de criação você leva em consideração as urgências de cada tempo, história em que vivemos. Ah, sim, total. Eu acho que isso aí, na real, deveria ser enfim, uma premissa para todo artista, né? Deve ser, né? Uma premissa para todo artista. Impossível para mim criar sem pensar no que está acontecendo. Tem até coisas assim, sabe? Eu reflito às vezes sobre algumas coisas que eu criei lá atrás que eu hoje não faria, ou faria diferente. Porque hoje eu estou num outro momento, com uma outra cabeça e também com uma outra visão sobre algumas coisas. Além do fato, claro, do mundo ter mudado bastante, né? Então, eu acho que criar com base, né, no que está acontecendo, né, refletir sobre o momento e refletir sobre o seu próprio papel nesse processo todo, deve ser, para mim, um norte para todo artista. A Figueira, não, né, desculpa, Figueiredo William escreveu assim: a gente aqui em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, faz um movimento de Lambi já há alguns anos. O Lambi é a mídia do futuro, chega no povo, fura as bolhas. É um elogio à técnica. Cara, acho que a gente vai ter que falar em algum momento do Pelé, talvez a gente se prolongue um pouco mais, eu acho que eu vou falar agora dele aí, que talvez é a sua série mais icônica, né? Ah, Enfim, eu acho que é a série que você mais repetiu, né? Imagino eu. sim, sim, sim. Enquanto é o meu trabalho que mais se reproduziu, isso de longe. Sim. Você tem ideia de quantos lambes do Pelé você já fez? Então, ah, passou enfim, de algumas centenas, né? E você tem ideia de personagens? Quantos personagens o Pelé já abraçou? Eu deveria ter esse número bem preciso assim na minha cabeça, mas eu não tenho. Mas já passou de 20, tá entre 20 e 20 e pouquinhos, assim. E teve alguns que eu fiz por uma situação bem especial, assim. Por exemplo, quando eu fui para o Chile, eu fiz uma versão com o Salvador Allende e com o Pablo Neruda. E Legal. eu colei, me lembro que eu colei do lado da casa do Neruda, assim, e ficou um bom tempo lá, assim, a galera fotografava e me marcava. E do Salvador Allende também, colei um do lado do museu
eles têm um museu de direitos humanos lá que é maravilhoso e colei ali do lado também. Então, assim, tem essas versões que são muito ocasionais, né? E tem as versões que eu reproduzo bastante, mas no total foram umas 20 e poucas. O Eric te pergunta aqui, a gente vai falar, acho que tem vários assuntos do Pelé, mas se você teve problema de direitos de imagem com o Pelé, tá, eu vou complementar essa pergunta, se você teve problema de direitos de imagem do autor da foto, Uhum. e, e ele pergunta também se você teve contato com o Pelé sobre as obras. Aí, enfim, pode ir respondendo aos poucos, a gente vai puxando o assunto. Tá. Bom, vamos começar com os problemas, então, com a parte dos problemas de imagem, direito, na verdade, com um cara de foto, fotógrafo, a foto teria o direito autoral, né? Dele sobre Sim. a foto. E do Pelé, o direito de imagem dele sobre a imagem dele. O autor da foto, eu inclusive, eu não conheço. Eu não conheço e toda vez que vem esse assunto, me dá uma vontade de fazer um grande esforço para tentar achar esse cara, saber se ele está vivo ainda, inclusive, porque é, todas as informações que eu já consegui obter sobre a foto levam até a agência de fotógrafos americana e tal, que, enfim, né, o fotógrafo vendeu a foto para a agência, mas eu não consegui descobrir o nome do fotógrafo. Então, assim, nunca tive nenhum problema. Foi uma foto batida em 1978, né? Então, inclusive, não sei, né? Se o cara ainda está vivo ou não, espero que sim. Porque eu gostaria de descobrir quem que é, inclusive mandar, enfim, um salve, mandar um trabalho para ele. Porque eu acho que é uma foto, é onde tudo começou. Né? Se eu teria problema com isso, eu acho pouco provável, porque é um recorte, né, o que eu fiz. Eu recortei a figura do Pelé, reconstruí, na verdade, algumas partes que não estavam, não apareciam na imagem original, porque tinha um cara na frente dele e tal, e mudei. Na verdade, eu recriei toda a camisa, né? Obviamente que a relação é direta, né? Uma inspiração direta, a referência está ali, está clara, está bem objetiva, mas ao mesmo tempo é um fragmento da imagem e é uma descontextualização da imagem. Então, assim, não acho que haja algum problema nesse sentido, né? Isso tudo entra num caráter muito subjetivo, né? Porque vamos supor que, sei lá, alguém, esse fotógrafo quisesse me processar, bem, né? Tudo isso, enfim, a gente entra numa discussão muito subjetiva do que é ou não criação. Tem alguns casos, por exemplo, Desculpa só te interromper, mas acho que é muito da pop art isso daí, né? Você vai pegar, sei lá, Andy Warhol, tem várias pessoas que acabam trabalhando com fotos e acho que o Andy Warhol acho que é o melhor exemplo, né? Porque o que ele fazia nada mais era do que pegar uma foto e trabalhar ela, né? Meio que redesenhar ela e ela vira outra coisa. Ela não é. Eu acho que assim, por um olhar mais leigo e de primeira, na primeira visão, olhando essa foto do Pelé com o Muhammad Ali, ou seja lá quem for, talvez a pessoa fale assim, se eu está reproduzindo, ele pegou a foto, ampliou e recortou, mas não, teve um trabalho por cima disso daí. Né? O simples fato de você recortar e tirar do contexto, e onde você cola também na rua, isso diz muito sobre a obra. sim, sim, claro, claro. Eu acho que sim, eu concordo total. Eu acho que o Andy Warhol é sempre uma referência que eu dou para mostrar como que esse procedimento já virou um procedimento até clássico na história da arte, desde os pop art, né? A gente já tem aí, pop art é da década de 50, né? É um procedimento que já tem enfim, mais de 50 anos, 70 anos, pelo menos, né? De recorte e manipulação de imagens de celebridades e tal. Então, enfim, eu acho que não acho que eu teria problemas nesse sentido, mas eu tenho muita curiosidade de descobrir quem que é o fotógrafo, de entrar em contato com ele.
E Pelé, aí, não, aí é isso, a pergunta é se o Pelé teve acesso, né? Se o Pelé sabe dessa obra. então, eu acredito que sim, porque os filhos dele, alguns filhos conhecem. Eu tenho uma filha do Pelé que tirou foto, inclusive, com um mural atrás, assim. A assessoria do Pelé sabe que eu existo, né? Já foi publicado no Instagram oficial do Pelé. Então, claro que, enfim, né? Tem Ah, todo eles já publicaram no Instagram oficial, já foi publicado? O Pelé do Joquei, que já legal. foi publicado. Não me marcaram, mas já publicaram, né? E lá atrás eu fiz um trabalho para o Museu Pelé, né? Então, enfim, tem muita gente ligada à assessoria do Pelé que sabe, né, do trabalho. Eu acho improvável que o Pelé em si não tenha visto. Mas, enfim, eu nunca tive problema de direito de imagem, mas eu tenho um certo cuidado, né, com esse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu já lancei algumas camisetas, né, com a imagem do Pelé, que a gente vendeu lá na Eu Cabreton, como um caráter meio, né, de experimental, há alguns anos atrás e tal, e foi super bem recebido. E aí eu e o pessoal do Cabreton achamos por bem tentar entrar em contato com a assessoria do Pelé para conseguir uma autorização formal e tal, enfim, destinar uma parte para alguma instituição, alguma coisa, chegar num acordo com eles, fazer alguma coisa para que a gente possa usar de fato sem correr o risco, né? Como é muito difícil falar com um assessor direto dele, que é um americano, que nunca me responde, então a gente deixou quieto. Entendi. Meio- daí o pessoal fica bravo, comprar camiseta não tem, sabe? É um cuidado que eu tenho nesse sentido, sabe? Para não ter Claro. problemas. Não, certíssimo. E você lembra da primeira vez que, você já me contou essa história, mas eu acho que seria legal, a primeira vez que você teve contato com essa imagem, né? Foi uma amiga sua que te deu, não foi isso? Foi uma amiga muito, muito querida. Não a vejo, inclusive, há um bom tempo. Eu já não moro mais em São Paulo. Mas ela me mandou essa imagem, né, do Pelé com ar, porque eu tinha um outro trabalho, inclusive é um trabalho que eu gostaria de recuperar em breve. Eu tinha um stencil com a imagem do Pelé, com uma imagem que eu roubei, inclusive, né, de um livro. A imagem também não tinha de autor desconhecido. E aí eu reproduzi esses textos lá atrás, é, produzidos de 2007, mais ou menos. E aí essa minha amiga conhecia esse trabalho e tal, e aí ela se deparou com essa imagem do Pelé e falou: ó, você que gosta do Pelé, toma essa imagem aí para você. Me mandou. E aí eu no dia, enfim, a gente estava se conversando por Messenger, na época ela estava morando na Inglaterra, ela me mandou, assim, no dia seguinte eu já mandei para ela uma versão do Pelé com a Mona Lisa. Porque eu não me lembro assim, claro, essas coisas vão ficando na cabeça de uma forma bem nublada, assim, e hoje eu acho que é mais fantasia do que outra coisa, mas o fato é que eu me lembro que objetivamente foi uma criação muito rápida, assim, não foi muito demorado, não. Tanto que a primeira versão que eu fiz era uma versão bem tosca, porque eu não gastei muito tempo trabalhando a imagem e tal. Anos depois eu refiz, né? Fiz uma versão mais bonita que eu pudesse imprimir e ampliar grandão, enfim, sem que ficasse pixelado e tal. Mas a primeira versão foi uma versão bem rápida, assim, é, que foi isso, assim, acho que quando eu vi a imagem eu percebi que tinha ali tinha um vácuo, sabe, como se eu pudesse encaixar ali onde estava o Ali
qualquer um, né? E eu comecei pela Mona Lisa, porque eu acho que a Mona Lisa, além dela representar uma série de coisas para mim, né, acho que toda a minha relação com arte, eu sempre gostei de história da arte, eu comecei a entender história da arte através dos renascentistas e tal, mas também o fato de ser uma mulher que existiu há 500 anos atrás, né? É uma representação de uma mulher, porque não é uma foto, é uma pintura, né? Vem do universo da arte, né? Então tem a relação do futebol com arte. Mas todas essas coisas eu fui refletindo depois que eu tinha entregue essa criação, porque eu me lembro que foi uma brincadeira, assim, né? Essa minha amiga me mandou a imagem, eu mandei a imagem para ela de volta, para ó o que eu fiz aí. E aí estava aberta uma porta. E, enfim, as coisas cresceram. E já teve gente que pediu para ser retratada do abraçando o Pelé ou não? Nossa, cara, eu recebo muitos pedidos, eu recebo muitos pedidos, não atendo nenhum, né? Porque eu acho que assim, eu recebo muito pedido de gente pedindo assim, né, para que eu faça o personagem tal, né? Às vezes eu faço. Já aconteceu de algumas situações muito específicas alguém me indicar assim, um personagem e eu fazer, mas porque a personagem já estava meio que no meu radar, ou porque fez Uhum. muito sentido para mim na hora. Mas foram pouquíssimas situações, né? Em geral, eu mesmo que penso nos nomes. E já teve gente que pediu para se retratar com o Pelé. Não, eu quero um Pelé me beijando, grandão na sala da minha casa. E aí eu não faço. Eu não faço porque assim, eu não faço nem um tipo, nem dos dois tipos de coisa, né? Nem quando a pessoa me pede, eu quero o Pelé com, sei lá, de tal, um cantor que eu gosto muito, ou eu quero com um jogador de futebol que eu gosto muito, ou comigo mesmo. Eu não Tira faço o Pelé, porque. e coloca o Maradona. Não, também já teve. Tipo, sugestão já aconteceu também. Mas eu não faço porque eu acho que. Primeiro que, enfim, eu tenho outros trabalhos, né? Eu outros trabalhos, então eu tenho um tempo reservado para isso. Mas principalmente porque eu não quero analisar a série. Porque senão vira uma coisa meio. Parece que eu estou vendendo beijos do Pelé, sabe? É, Sim. Barraca do beijo, barraca do beijo. é a barraca do beijo, sabe? E eu acho que assim, o personagem que o Pelé beija, para mim, ele tem que fazer muito sentido, sabe? Tem que ser alguém que eu sinta que vai agregar ali, né? Não, assim, uma pessoa aleatória, sabe? Não, não é isso que eu gostaria que tivesse, assim, sabe? Porque eu acho que, eu não sei, por exemplo, quem é a pessoa, ou se é, sei lá, um artista ou uma celebridade, então, esse tipo de coisa eu faço. E eu, Cara, tem muito. ah, Deixa eu só te falar, tem muita pergunta aqui. Eu não sei se você fez live do Instagram ainda, mas assim, dá 1 hora, o Instagram derruba imediatamente. sim, Se você não se incomodar, quando der 19 horas, eu vou fechar e abro de novo e a gente continua o papo, tudo bem? tá bom, tudo bem, Não, só tranquilo. vai que você tem algum compromisso aí, a gente para também. Mas é que tem bastante pergunta aqui, Não, não, tá. quero dar atenção aqui. Cara, chegou uma pergunta aqui, ó, do Marco Zirki. Falou, ó, depois falar do episódio 23 de maio, os polícias querendo enquadrar o Bueno. Triste. Que história é essa? Eita. Isso aí foi logo. Foi tudo errado nesse dia aí, na verdade, porque foi logo que o Dória assumiu, né, a prefeitura aqui em São Paulo. Bom, devem se lembrar, né, o Dória ele assumiu, quando ele ganhou a eleição para prefeito, ele assumiu na esteira desse discurso autoritário,
enfim, família, cidadão de bem, tal, e vamos acabar, enfim, com essa bagunça dos grafiteiros em São Paulo e tal. E teve aquela cena, né, deles cobrindo um monte de grafites que estavam lá na 23 de maio. Né? E aí, enfim, a 23 de maio, né, o corredor de carro que estava absolutamente coberto assim, com grafites naquela época. Assim, foi muito propositado, porque ele cobriu sem saber o que, que ia fazer depois, cobriu só por cobrir mesmo, cobriu com cinza. Depois, enfim, começaram com um projeto de colocar lá um jardim vertical, que deu certo em algumas partes, não deu certo em outras. Mas, enfim, o fato é que a 23 ela ficou cinza por muitos meses. Basicamente por uma questão, né, de posicionamento dele. Né? Falou, agora acabou essa história da prefeitura fazer parceria com um grafite. O que mudou depois, né? Eu mesmo acabei fazendo esse prédio que eu fiz na Augusta, só abrindo parênteses, né? Foi com o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, né? Houve um movimento de reposicionamento da prefeitura, inclusive porque mudou o prefeito, né? Queira ou não, embora seja um vice do cara é outra pessoa, né? Então houve uma mudança de posicionamento. Mas naquele ano, 2017, a postura do prefeito, né, Pedro Dória, era de muito enfrentamento. E aí eu fui lá, falei, bom, deixa eu ver o que vai acontecer, eu vou lá pular um Pelé ali para ver o que rola, né? E eu geralmente eu trabalho durante o dia, domingo de manhã e tal. Então fomos lá, né? Fui eu, a minha namorada na época e dois amigos, um casal de amigos. E aí chegamos lá e começamos a colar e tal. Só que eu vacilei, eu deveria ter levado uma peça pequena, né? Mas não, eu quis colar um Pelé de 4 metros de altura, né? E aí deu certo, porque quando chegou no meio da colagem, apareceram dois guardas, assim, vindo, caminhando, e aí pediram, assim, claro, para a gente parar e tal, não sei o quê. O que tinha acontecido? Um cidadão de bem tinha passado e tinha denunciado a gente. Minha amiga que estava filmando, ela viu o cara fazendo a denúncia. E Caramba. aí quando eu vi, tipo, tinha 3 viaturas da polícia, tinha uns 10 policiais ali para cuidar de um cara que estava lá colando papel, né, sobre uma superfície, inclusive depois, enfim, eles acabaram fazendo o jardim vertical por cima e tal, não ia fazer a menor diferença. O fato é que eu dei muita Você sorte conseguiu, você conseguiu colar ou colou pela metade? eu colei pela metade. Aí o policial que fez a ocorrência, ele me indicou, falou, ó, cara, se você, eu não posso te obrigar a remover, claro, mas se você remover, vai ficar mais fácil de liberar você na delegacia, porque a gente vai ter que ir até a delegacia, papapá e tal, não sei o que. Beleza. E aí eu removi, né? Comecei lá a remover. Era uma época tão estranha que me lembro que passaram várias pessoas buzinando, tipo, babando, assim, sabe? Porque me viram lá movendo e tal, não sei o quê. Uma vitória para os caras, né? Né? Que época doida, assim. O fato é que removi, né? E aí fui encaminhado para a delegacia, cheguei na delegacia, o delegado nem quis ver minha cara. Já fui liberado logo de cara, assim. E foi isso, né? E aí tem uma foto ótima do Pedro Frazão, cara que faz o Quem Doa Vive Mais. Ele estava passando de bicicleta e ele bateu uma foto ótima, assim. A gente, enfim, de longe, do outro lado da 23, então
dá para ver a figura do Pelé grandona, assim, pela metade, e a gente dando a ficha ali para os policiais. Legal. Cara, outra pergunta que chegou aqui, ó, como você reage do Skin Carvalho? Como você reage quando agridem seus lambes, rasgam, rabiscam, alteram, seja por questões políticas ou não? Isso faz parte desse tipo de arte? É a pergunta dele. Olha, no começo eu ficava muito incomodado, no começo, bem lá atrás mesmo, né, no começo. Eu falava, caralho, por que que o cara, tanto espaço aqui, ele tem que ir lá e escrever em cima, ele tem que fazer, rasgar, né? Depois eu comecei a ver que fazia parte do processo e em algum momento passei até a ver alguma beleza. Dependendo da intervenção, sim, existe uma beleza naquilo. Claro que assim, quando alguém vai lá escrever alguma coisa ou agredir, né, é um ponto, né? Isso, óbvio, eu não gosto, mas óbvio que eu também entendo que tem algumas peças que são um imã, né, para esse tipo de manifestação, né? Tem algumas peças políticas que quando eu coloco na rua, eu não tenho esperança que elas durem mais do que uma semana, assim. Algumas acabam durando, algumas quebram as minhas expectativas, assim, mas uma boa parte não dura. Eu acho que, assim, todo mundo que trabalha com arte de rua tem que sacar que isso, enfim, faz parte, né? Quando você coloca alguma coisa na rua, aquilo deixa de ser seu. O fato de ser papel faz com que as pessoas se sintam até mais autorizadas, eu acho, para ir lá fazer qualquer coisa, porque é papel, então as pessoas podem escrever, escreve com alguma coisa, com canetinha e tal, porque tem essa sensação de que papel dura pouco. Então é mais comum as pessoas fazerem alguma intervenção sobre um lambe do que sobre um grafite. Eu acho. Acho não. Foi uma constatação. Mas, enfim, é algo que a gente tem que aprender a lidar. Todo mundo que trabalha com arte urbana tem que lidar com isso, cara. Senão, se você for muito apegado com a obra, você não vence. Maninho, é o seguinte, cara, eu tenho 3 minutos aqui, eu vou fazer o seguinte, eu já vou encerrar essa live e já vou começar outra, você entra de novo aí, a gente continua mais uma meia horinha, pode ser? Beleza, beleza. Rapidinho, já volto aí. Falou. Voltei, esperando o Bueno entrar aqui, a gente continua o papo. Aê, entrou aqui, deixa eu te chamar rapidão. Aê, voltamos, rapidinho, tempo de tomar uma água. Cara, na verdade, assim, eu ficaria muito tempo falando com você, mas eu também não vou te alugar muito, não. E normalmente a gente faz 1 hora mesmo. Você é a primeira pessoa que a gente está excedendo aí, porque realmente teve muita pergunta, teve muito Pô, assunto que a gente legal. não falou, teve muito assunto que a gente não falou ainda, eu queria abordar com você. Cara, um deles é o seguinte, a gente falou da pop art aí, o seu trabalho tem muita referência pop, né? É muito geracional, assim, são referências a gente tem uma idade meio parecida, né? Você tem quantos anos que mal te pergunte? Eu tenho 41. Tem 40. Então as referências são bem parecidas, assim, né? Então, pegando o gancho das referências, você fez esse trabalho na Augusta, que é uma grande colagem de várias referências ali da sua vida, Uhum. pop, né? E coisas relacionadas com o entorno. Eu queria que você contasse um pouco como se dá essa inspiração, assim, se realmente o baú da memória é sua, ou se você acabar trabalhando também com umas referências mais novas, assim, porque pelo que eu percebo são coisas muito mais resgate realmente de uma cultura antiga, né? Antiga assim, da nossa idade, né? É, eu tendo a trabalhar muito com esse baú da memória, cara. Eu acho que isso é uma reflexão que eu fui ter, assim, um pouco
depois de algumas entrevistas, quando as pessoas, porque para mim entrevista às vezes é um espaço para eu mesmo pensar, porque surgem umas perguntas que me forçam a procurar uma resposta, assim. E aí eu acho que uma das coisas que eu refleti é o fato de que a gente, né, que cresceu nos anos 80, assim, a gente cresceu muito com a cultura, sei lá, por exemplo, do almanac, sabe, da revista, de muitos impressos, assim, em que, por exemplo, era uma alegria para mim pegar um livro, algum impresso que tivesse imagem, tivesse figura, né? Eu aprendi a gostar de ler mesmo literatura muito cedo também, mas eu nunca perdi esse gosto por quadrinhos, por livros ilustrados, por coisas que tivessem imagens, assim, numa época em que a gente não tinha acesso, não tinha internet, né? Não tinha, mal tinha computador, né? Então, tudo era muito na base do impresso, assim. E eu acho que isso, de certa forma, meio que condicionou um pouco o meu jeito de pensar, assim, em imagens, porque eu guardo muitas imagens, assim. Eu me lembro, por exemplo, nesse projeto do prédio, eu me vi colocando lá um personagem, o Astro Boy, Sim. um personagem de japonês e tal, um anime antigo japonês, que passava, né, na TV na nossa época, e ele me veio assim, eu precisava de um personagem para encaixar naquela parte da composição, eu estava ainda criando, e E aí eu queria alguma coisa que remetesse a voar, não sei o que e tal. Comecei a refletir. Me vieram algumas referências de astronautas e tal. Ah, por que não Astro Boy? Sabe? E aí eu fui pesquisar a imagem do Astro Boy e achei uma das imagens interessantes. Mas porque eu acho que, assim, embora o Astro Boy seja um... Estou dando um exemplo, né? Mas eu acho que embora ele seja um personagem dos anos 80, me dá a impressão que ele consegue conversar com a molecada de hoje também, sabe? Que vai olhar aquilo e pode até não reconhecer o desenho, mas reconhece o estilo, porque a cultura do anime, do mangá, por exemplo, ficou, né, para Sim, muita essa gente. linguagem, né? Sim, né? Então, eu costumo trabalhar com muitas referências que fazem parte da minha memória gráfica, que eu alimento todo dia, né? Mas também eu pesquiso muita coisa, né? E mesmo aquilo que faz parte da minha memória, porque às vezes, sei lá, eu lembro de algum personagem, de alguma coisa, mas aquilo está muito nebuloso na minha cabeça, eu não sei, eu não sei direito as origens, eu não sei direito o contexto em que aquilo foi criado, e às vezes eu vou lá e pesquiso sobre, né? O próprio Astro Boy, eu me lembro que eu fiz isso. Eu quis, por exemplo, quando eu decidi usar o Astro Boy, eu pensei, bom, deixa eu... Nunca pesquisei sobre o Astro Boy, eu quero ver quando que ele foi criado, né, qual que era a temática inicial, enfim. Eu faço essas pesquisas, sabe? Então eu acho que isso me dá mais embasamento para fazer as minhas escolhas, inclusive. Mas eu confio muito na minha memória. Isso faz parte do processo. E você acaba colocando, eu falei bastante dessa referência de coisas de memória, mas tem, de vez em quando, assim, só tentando resumir o que eu estou pensando aqui, tudo mais rápido do que eu penso. A gente entrevistou a Cisa um tempo atrás aí, e a Cisa ela trabalha com stencil, né? E ela usa muita referência também. Talvez ela seja um pouquinho mais velha que a gente, mas ela usa, sei lá, Ginny um Gênio, Mulher Maravilha. As referências dela são umas referências bem antigas também, né? Mas tem algum personagem novo assim que acaba entrando também no seu repertório, ou os personagens novos acabam sendo esses personagens políticos, né, que você acaba usando para mais como quase uma arte denúncia? É, então, você sabe que, por exemplo, eu não, eu não costumo trabalhar muito com personagens
da cultura pop atual. Isso até é uma coisa que eu me questiono um pouco também. Me questiono no sentido de tentar entender o meu processo, sabe? Não que eu ache que eu tenha que trabalhar, nem nada disso. Por exemplo, sei lá, né, a cena musical atual. Eu não, eu nem conheço, né? Eu não escuto muito música contemporânea tipo de hoje, né? Talvez os artistas que eu escuto produziram todos até os anos 90, até o começo dos anos 2000 e tal. E aí meio que eu parei de escutar música nova. Escuto de vez em quando, né? Mas eu não escuto muita música nova. O fato é que eu acabo trabalhando muito com esses personagens que vêm lá de trás mesmo, né? Mas, claro, o noticiário me coloca, às vezes, alguns personagens, como, por exemplo, o Zuckerberg, né? Zuckerberg, eu fiz uma peça com ele, que eu gosto Querendo ou não, ele bastante. é, querendo ou não, um ícone pop, né? Ele é um ícone pop, pois é, né? E tá aí, né? O próprio Trump, o próprio Bolsonaro, enfim, foram personagens que eu utilizei, né? Mas porque eles estão muito na pauta, né? E provavelmente vai acontecer com outros mais para frente. Mas eu acho que quando eu estou criando alguma coisa sem pensar em nada atual, me vem de primeira personagens, né, do nosso acervo, sabe, do meu acervo de memórias, assim, sabe. Por exemplo, uma peça que eu gosto muito, que eu criei não há muito tempo, talvez no ano passado, foi o Einstein segurando uma placa sem tempo irmão. Né? Então, por exemplo, o Einstein é uma figura que eu sempre quis trabalhar, né? Tá aqui, sabe? Eu tava dançando aqui na minha cabeça há muito tempo. Em algum momento, pá, eu achei uma forma de colocá-lo, né? E tantos outros, assim, né? Eu fico pensando, às vezes, por exemplo, nos personagens que a gente tem na música popular, né, brasileira. Gente que eu nunca trabalhei, né? Desde, sei lá, Gilberto Gil. Acho que eu estava pensando nisso porque eu estou ouvindo muito Gilberto Gil ultimamente. Mas Jorge Ben, Tim Maia, eu trabalhei. Tim Maia, eu coloquei ele como um astronauta lá no prédio. Né? Mas tantos outros, né? E eu acho que existe uma riqueza nisso, né? Porque são personagens que para nós assim são muito icônicos, mas que para uma geração mais nova não é. Né? Sim. E aí eu acho que a arte ela tem essa capacidade de recolocar, né, a imagem num outro âmbito, né, num outro plano, e fazer com que um público que é bastante um outro nicho, assim, bastante diferente daquilo, consiga ter esse contato, né? Através da minha série do Pelé, eu já constatei gente que conheceu, né? Tipo, quem que é essa pessoa aqui? É o cara da Casa de Papel. Não, é o Salvador Dali, sabe? Eu já vi esse tipo de coisa, sabe? Casa Acontecer de com Papel é criança. engraçado. É, a moleque olhou se é a Casa de Papel e tal, não sei o quê, porque ele não tem a referência de quem é o Salvador Dali, sabe? Claro, 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 claro. A Cisa, ela conta uma história, eu não vou lembrar quem é o personagem, mas acho que eu lembro. Ela era um desenho da. Cara, eu esqueci o nome da atriz, é Linda. O nome da atriz é Mulher Maravilha, lá dos anos 70. E Linda ela, Carter. Linda Carter, isso. E ela fez esse stencil da Linda tal, não sei o quê. E ela colocou em algum lugar, daí uma menina de, sei lá, 12 anos, pegou e perguntou pra ela por que ela tinha feito a Fergie, que era a Fergie do Black Eyed Peas lá, né, a cantora. Então é isso, né? É, Para esse menino, o Salvador Dali, na verdade, é a máscara do Casa de Papel, né? Casa de Não Papel. é um pintor. Sim, sim. Mas eu acho que a arte ela tem esse serviço também, sabe? De fazer com que alguns, alguns ícones, né, da nossa cultura ganhem
uma vida numa outra camada, né? Que é uma camada aí de outro tipo de significado. Sim. Ah, e, inclusive, assim, falando experiência própria de amigos meus, que eu, enfim, várias pessoas vêm falar do Arte Fora do Museu para mim, e é meio comum as pessoas citarem o seu trabalho. Falam, pô, tem um trabalho mó legal lá do Pelé, tá não sei o quê. E, cara, algumas pessoas nem têm tanto, digamos assim, apreço por arte urbana, mas, assim, o fato de gostarem de futebol e verem o Pelé já é tipo assim, caralho, tipo, que arte legal, sabe? Então, eu acho que esse serviço que quando você criou essa série, eu acho que também acaba meio que fisgando um público que não seria fisgado pela arte urbana, sabe? Tipo, Sim, o cara que gosta de futebol, mas nunca parou para prestar atenção na arte da cidade. Eu acho que a série do Pelé também tem acaba tendo essa função. Acho que você nem deve ter pensado nisso quando você fez, mas acaba tendo essa função também, né? sim, de fato, eu não pensei, mas eu constatei isso, assim, tem um público que chega para mim, assim, que é um público que não é muito afeito à cultura da arte urbana e tal, mas que conheceu o trabalho, gostou e que assim, acaba se interessando até por arte urbana depois, né? O que para mim, assim, foi satisfatório, né? De ver que a pessoa, de fato, passou a se interessar não só pela série do Pelé, mas por um universo todo que ela desconhecia antes. Legal. Cara, chegou mais perguntas aqui. Deixa eu só tentar pegar. Sinto meio boomer às vezes olhando isso aqui. Vamos ver. Skin Carvalho, de novo, tá me mandando aqui. Você acha que se você acha que já formou um estilo ou ele está em construção? Um estilo pode ser um engessamento criativo ou uma libertação? Eu acredito tudo que sempre que o estilo é um processo, né? Claro que a gente vai galgando, né, etapas aí na construção do nosso próprio estilo e, e hoje eu acho que eu tenho um estilo no sentido de que eu tenho, de certa forma, um conjunto de procedimentos estéticos que fazem com que o meu trabalho seja reconhecido, né? Às vezes, por gente que já conhece, né, meu trabalho, consegue ver um trabalho novo e reconhecer que é meu porque identificou ali alguns parâmetros que são comuns na minha obra. Nesse sentido, sim, eu acho que eu tenho um estilo, mas isso está em transformação, né? Está em construção. Hoje, olhando para trás, eu vejo que eu mudei muita coisa, eu passei a experimentar com linguagens que eu não experimentava antes, eu tenho muito mais consciência sobre o meio que eu trabalho hoje, sobre todos os processos, desde da construção digital até a impressão e a colagem, mas eu sinto que tem muito que ser explorado ainda. Para mim, a coisa só faz sentido se tem um movimento, sabe? Se eu sentir que eu estou parado fazendo a mesma coisa, daí eu perco o interesse, né? Eu preciso criar esse movimento interno, porque senão a coisa não faz sentido para mim. Cara, eu lembro que quando a gente se conheceu, a gente fez a entrevista com você e você contou uma história, não sei se você vai lembrar, mas a pergunta que eu te fiz, se você lembrar de outra resposta, fique à vontade também. Antes de fazer a pergunta, o Marcos está te perguntando se além do Brasil e Chile tem outros lambes internacionais. Tem, assim, tem. Hoje em dia, na Argentina, eu sei que tem um grande, um Pelé grande lá, que foi colado pelo Ale Gheorghe, que é um portenho que trabalha com lambe, E não que foi, aliás não foi vandalizado isso aí? não foi, tá inteirinho. Aliás, está mais Que legal, conservado do que muitos aqui no Brasil, assim. É um respeito grande. que legal. Que, aliás, isso é uma coisa legal do Lambi também, só um parênteses. Você pode enviar para ser colado, né? Eu não preciso estar lá. Claro que, enfim, a colagem requer uma certa técnica, e esse cara eu sei que ele manja de colagem, então ele colou super bem. Mas, de todo modo, se for uma coisa pequena, qualquer um pode colar. É, Isso, adesivo também, né? Eu lembro que, cara, eu confesso que eu lembro que quando eu te conheci, você me deu uns adesivos, eu tava indo pro Egito. Você falou, ah, cola lá, tá, não sei o quê.
E acabou que eu colei os adesivos aqui pra mim, cara. Desculpa, eu acabei colando na minha casa. E aí, tipo, um pegou, o André, meu sócio, pegou um também, todo mundo queria um adesivo, eu fiquei sem para levar pro Egito. Também não poderia colar nas pirâmides, fica essa Não, consciência. não, não ia dar certo. Mas eu te arrumo um novo pack aí para você levar numa próxima viagem. Pô, quando puder viajar, agradecerei. Mas é isso. Tem, assim, sobre outros países, eu já colei, por exemplo, em Paris. Uma amiga minha, Karen Marinovich, colou para mim lá em Paris também. Na Espanha já colaram para mim. Já colei na Inglaterra. Só que a questão é que o Lambi ele é muito efêmero, né? Então, faz anos que eu não viajo para fora, né? E a minha última viagem para fora foi pro Chile, né? Então, né, não renovei, né? Esses mesmos do Chile provavelmente já não existem mais. Mas eu acho que aí Qual é? entra um das imagens. As Sim. imagens. Tinha chegado uma pergunta sobre a efemeridade realmente da arte urbana, e acho que o papel acho que dura até menos, né? Eu acho que, quer dizer, depende, né? Depende muito da qualidade e tal, de onde você coloca também. Qual é o lambe mais antigo? Tem algum lambe muito antigo seu ainda que está na rua que tipo você ainda consegue identificar ou tipo são só rastros mesmo? Cara, tem assim. Eu recentemente estive em Santos para uma reunião de trabalho. E aí, lá no Porto, e aí eu tive a oportunidade de dar uma passeadinha lá pelo centro de Santos, e no centro de Santos eu fiz uma ação com o Museu Pelé em 2015. Nós colamos alguns lambes lá. Desses lambes, tem um que ainda está lá, né? Um Pelé com Dali ao lado do, do Porto, ao lado, perto do Porto, mas ao lado do Museu Pelé, na Rua do Comércio, lá em Santos. Tem 5 anos que ele está lá. Pô, aquele É, durou, hein? durou bem, assim, ele está bem detonado, claro, mas ele está lá, né? Pensando que ele está ali, tipo, né, tomando chuva, maresia, está ali do lado do mar e tal. E tá lá, né? Então, assim, eu tenho sim alguns livros que já estão há alguns anos, né? Talvez esse de Santos seja o mais antigo, né? Mas aqui do lado de casa tem um que tem 4 anos, né? Então, o Lambi, ele é efêmero, né? Claro, às vezes eu trabalho sobre suportes que são muito efêmeros, tipo tapumes, mas em determinadas situações ele pode durar muito, né? Se ele for bem colado, né? Feito da maneira correta, ele pode durar muito tempo, muitos anos. Então, Que eu acho que é o caso da Empena, né? Da Augusta, eu imagino que você fez um tratamento diferente ali para ele ter uma sim, duração maior, né? uma durabilidade. Ali a gente passou, inclusive, uma resina acrílica para segurar mais, né? Ali, enfim, um prédio ele é mais complicado porque ele toma ali, tipo, muito sol direto, né? Por ser muito alto, ele toma um sol por muitas horas e chuva, né? A nossa expectativa é que a gente, sei lá, no prazo de uns 2 anos, a gente refaça, ou faça outra arte, faça outra coisa, né? Mas a ideia é que dure pelo menos, né, uns 3 anos. Perguntas para você aqui, cara. Mare Coleo te pergunta, fala para você falar algumas técnicas para prolongar essa durabilidade. E o Uhum. Cedonato 65 fala como você vê o Lambi indoor em exposições ou peças para colecionadores. Bom, sobre a durabilidade, tem muitos fatores que afetam a durabilidade de uma peça, assim, de um lambe. Primeiro de tudo, a superfície onde você vai colar. Então, por exemplo, lá no prédio, uma coisa que a gente fez foi tratamento, mesmo que básico, não foi o tratamento ideal, porque o tratamento ideal teria que ter sido feito por uma empresa profissional até de recuperação de fachada. Então, a gente deu um trato, assim, no sentido de nivelar mais a superfície, né, passamos uma massa, né, uma resina onde tinha muitos buracos,
Também passamos uma camada de tinta, né, para já deixar a superfície um pouco mais preparada de colar. Então, a preparação da superfície é uma, né? Claro que na rua, em geral, vai preparar, né? Mas você pode escolher superfícies que são um pouco mais estão em melhor estado do que outras, né? Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito atento, né? A superfície onde você está colando. Sobre a questão do papel, né? Também, papel mais grosso tende a durar mais. Por outro lado, o papel mais grosso é mais chato de colar, demanda mais cola. Então, tem essa equação também. Lá no prédio, a gente trabalhou com 90 gramas. Eu gostaria de ter trabalhado com 120, talvez, né? Mas aí a gente tinha um teto de custos aí, um orçamento restrito, não deu para trabalhar com papel muito grosso. Mas é uma vontade que eu tenho no próximo trabalho nessa proporção. A própria técnica da colagem, né? Então, se você cola, né, de qualquer jeito, você vai colar, só que aquilo vai ficar por um tempo. Se você cola tentando tirar todo o ar que fica entre o papel e a parede, aí esse lambe tende a durar mais tempo, porque o ar que fica entre o papel e a parede é o espaço onde a água vai entrar, vai infiltrar e vai romper o papel. Então, tentar eliminar o máximo que der esse tipo de situação, melhor, né? Vedar bem as extremidades, né, as laterais. E daí, uma coisa que pode ser feita além é o uso de resina acrílica. A resina, além dela ter uma proteção UV, né, então ajuda a segurar mais a cor, ela também protege mais da umidade, né, ela veda um pouco mais. Então, enfim, sobre a durabilidade seria isso. A outra pergunta era sobre... Você acabou dando uma aula aí muito boa. Mas a outra pergunta era sobre lambe em casa, assim, se você, qual a sua opinião sobre... sobre os suportes, né? Ó, eu acho que a técnica do lambe-lambe, quando eu dou oficina aqui em casa, aliás, tudo isso aqui foi colado em oficinas, né? E aqui é um espaço que é um espaço interno, né? Dentro de casa. Então, estou lá de fora da casa, mas está dentro da minha casa, né? Não estou na rua. Sempre que eu dou oficina, acho que um dos públicos é esse público que quer colar em casa, que quer aprender uma técnica para mudar o ambiente de casa. E eu acho que é super... Eu não tenho nada contra, eu só tenho a favor, né? A linguagem de arte de rua sendo usada nos interiores, assim, né? Eu só vejo vantagens, assim. Eu vejo problema algum. Claro que existe uma questão, quando a gente pensa, por exemplo, o lambe ele é transformado numa peça de colecionador, né? É um pouco aquela... A gente pode usar como um exemplo, assim, para reflexão, aquela imagem de uma obra do Banksy, por exemplo, que é retirada de uma parede para ser vendida, né? Tipo, aonde que está a arte aí? A arte está no processo, a arte está no objeto físico em si, na própria parede, enfim, né? Eu acho que aí a gente entra num campo de discussão bastante denso e nem talvez seja o espaço para uma outra conversa, né? Aonde que termina, onde começa a arte de rua. Claro que é uma outra coisa. Quando eu trabalho sobre um suporte, eu não tenho ali todo o contexto da rua, né? Eu não, eu tô, quando eu trabalho sobre o suporte, eu tenho a consciência de que eu estou fazendo ali outra coisa, é um outro exercício. Quando eu estou na rua, eu tenho uma série de fatores que fazem com que aquela obra seja única, né? E todo o processo que envolve a feitura da obra faz parte da arte em si, né? Todo o processo que, inclusive, acontece depois, né? Por isso que uma coisa que eu tenho feito, por exemplo, é registrar
os lambes depois de um certo tempo. Eu vou lá com a câmera, fotografo para ver a ação do tempo, a ação das pessoas. E acho que para mim a obra não acabou ali, sabe? Ela vai se transformando. Uma obra que é feita para ser colocada na parede não tem essa dimensão. Não tem essa dimensão do, do- da interação dos outros atores urbanos. É uma obra, em certo sentido, tradicional. Né? Por outro lado, ela me permite trabalhar de uma certa maneira que eu não vou trabalhar na rua, né? Porque eu estou produzindo aquilo na minha casa, eu posso experimentar materiais, eu posso experimentar processos que eu não faria na rua. Quando eu vou para a rua, principalmente quando eu vou colar peças políticas, eu vou, assim, de uma forma muito metódica e organizada para colar o mais rápido possível. Não tem espaço para você ficar brincando e, enfim, perdendo muito tempo na rua. Né? Agora, quando eu estou em casa fazendo uma obra sobre um suporte de madeira, queria ter alguma coisa aqui para mostrar o que está lá dentro. Mas, enfim, eu vou, colo, paro, olho, às vezes leva dias para terminar uma peça, né? Então, é uma outra viagem. Só não dá para dizer que aquilo é arte de rua, não é, né? É um artista de rua experimentando com um suporte tradicional e tal, ou não tão tradicional, seja, mas vai ser sobre um suporte artístico, né? Não é sobre a parede, não é sobre a rua, não é dialogando com outros atores da cidade, é uma outra coisa. Eu acho que é legal, só complementando o que você falou, que assim, você cria sua obra, você usa o que? Photoshop? Eu uso muito Photoshop, uso o Illustrator também, mas o Photoshop é o meu principal programa. Então é isso, né? A partir do momento, assim, a arte está na sua cabeça, né? A ideia, você coloca ela no Photoshop. A partir desse momento, se você vai fazer um adesivo, um lambe, ou sei lá, imprimir direto numa camisa, sei lá, onde que for, acaba que a arte ela tem qual é a origem da arte também, né? Você está falando assim, a arte para você ela não acaba quando você coloca ela na plataforma, mas ela não começa exatamente quando você coloca ela na plataforma, né? Ela tem um processo anterior também que é bem interessante. Né? Total, total. Ela tem esse processo. Isso que eu acho que é a riqueza da coisa, sabe? Porque são muitos processos, são muitas coisas acontecendo assim, antes da obra chegar na rua e depois que ela chega na rua. Né? Porque, por exemplo, uma coisa parte do processo que eu acho interessante, às vezes é quando eu estou navegando na internet buscando imagens. Eu vou, pego uma referência aqui, outra ali, outra ali, de repente uma coxa de retalhos, assim, sabe, de imagens que eu estou trabalhando para formar uma imagem única que eu acabo imprimindo, né? Então, tem esse navegar também, né? Isso, assim, é um processo que, claro, acaba não aparecendo muito, né, no resultado final, mas que para mim é muito importante. Legal. Cara, ó, vamos tentar finalizar aqui. Isso foi um gato? O gato, meu amigão. E aqui, senão ele vai derrubar. Ó, só que chegou a mandar um recado aqui. Gustavo Scatena mandou um recado para você, falando para você, falta um sabotagem lá no Brooklyn, para você colar lá e fazer uma Ah, sabotagem para ele falou tá te comigo. cobrando. Não, vamos fazer, É, cara. Gustavo, manda uma mensagem para mim, se você puder, para a gente conversar sobre pronto. isso. Está cobrado. Cara, agora vamos tentar finalizar, porque enfim, eu já te aluguei muito aí, meu. Valeu mesmo a disponibilidade. É, então, eu tava falando, quando a gente se conheceu, e aí eu fiz uma pergunta para você que foi bem legal a resposta. Se você quiser dar outra, tudo bem. Senão eu recupero essa daí. Mas Tá. não sei se você lembra que era. Eu perguntei assim de. É isso, sua obra acaba afetando a vida de várias pessoas que têm acesso à sua obra e se emocionam, tiram foto na frente dela e pedem um casamento na frente. Sim. Mil coisas acontecem, né? Mas eu queria que você contasse a história mais legal de você ter visto alguém, ter contato com a sua arte e ter te tocado de alguma forma. Você lembra qual foi a sua resposta?
Cara, não lembro, não lembro. Mas, assim, talvez, assim, tem duas situações. Talvez eu tenha te contado uma, vou ficar curioso. Vou contar, depois você me conta o que eu contei, porque eu não Tá lembro. bom, fala aí. É, eu me lembro que há muitos anos já, sei lá, não me lembro quando, mas faz muitos anos, talvez perto de 10 anos, eu fiz um Pelé, e nem era o Pelé beijoqueiro, era o outro Pelé que eu mencionei, num muro perto ali de uma escadaria que sobe para a Praça Santo Agostinho, perto do metrô Vergueiro. E aí eu tinha feito aquilo num domingo, na segunda-feira eu passei por ali, quando as crianças estavam subindo, assim, para ir para a escola. E eu me lembro de passar por uma menina, uma criancinha, assim, e ela parou e olhou, assim, e ela leu minha assinatura, assim, Bueno. Eu me lembro dessa cena, assim. Anos mais tarde, isso já não faz tanto tempo assim, mas faz alguns anos, eu tive uma cena muito parecida, mas, tipo, muito diferente, porque foi aqui perto, no Glicério, eu moro aqui na Aclimação, e o Glicério é um bairro de entre cruzamentos que tem aqui, colado na Sé e tal, enfim. E aí eu estava colando um Pelé ali, e aí passou veio uma mulher que mora ali, que é catadora, e ela mora, tem uma barraca ali na rua, e ela está morando lá. Inclusive, eu encontrei com ela semana passada. E aí, ela veio conversar comigo, porque as pessoas vêm conversar mesmo, às vezes, quando eu estou lá rolando. E ela parou e ela falou para mim que ela estava aprendendo a ler, que ela estava pegando umas cartilhas na rua e tal, e ela estava aprendendo a ler. E ela parou e leu o nome como a criança, sabe? Bueno. E depois ela leu Pelé. Que E ela legal. leu Pelé e ficou toda emocionada, assim, porque eu tinha contado para ela que era o Pelé, só que ela não tinha se ligado. E quando ela leu Pelé, eu vi que os olhinhos dela brilharam, assim, é Pelé, tipo, eu tô lendo Pelé, sabe? Sei. Foi bem forte, assim, essa experiência. Mas provavelmente não foi o que eu te contei no dia. Cara, não, É, foi isso, foi exatamente isso daí. Não a da mulher, mas a das crianças. Eu lembro que você tinha falado isso daí, que eu achei que legal. muito. Foi exatamente essa a resposta. Foi boa, boa demais. Porque eu acho isso maravilhoso, cara. Tipo, primeiro que você vê que a pessoa gastou ali algumas frações de segundo olhando, né? E segundo que tem isso, né? Essa criação, assim, né? E foi muito bonito ter visto essa cena acontecer depois de novo com uma mulher em situação de rua que estava se alfabetizando sozinha. Assim. Que é muito marcante, né, cara? Muito legal. É isso, cara. Bueno, velho, te aluguei muito, meu. Mil desculpas. Te devo alguns imãs de geladeira, não só esse daqui. Cara, só para Tranquilo. finalizar, meu, obrigado de novo. Falar que, enfim, as obras do Bueno você encontra na rua, mas também no Arte Fora do Museu a gente tenta mapear o máximo que a gente consegue deixar coisas suas. Sempre que você puder, pode mandar pra gente também. E a gente vai Uhum. fazendo esse portfólio seu digital aí. Tem uma aqui perto da minha casa, inclusive. Eu moro perto daquele Dali daqui, sabe o bar? Daí tem um Buenos, tem um Pelé ali beijando o Salvador Dali, né? Esse faz Inclusive, um tempão lá também ali que tá ali, né? faz, cara. Nossa, esse aí foi, inclusive, eu fiz no esquema antigo, porque eu pintei à mão aquilo. É, Ah, foi, foi? foi, e eu tô precisando, eu queria ir lá refazer em breve. Desculpa, cara, não te ouvi o que você falou.
Não, não, eu queria ir lá refazer, Ah, tá. refazer, porque ele tem detonado, né? Inclusive. Eu queria ir lá dar um tapa. Boa Tá em lembrança. pé. Tá em pé ali, o bar tá meio que abrindo. assim. Mas enfim, tá do lado da minha casa, que é muito legal. Mas, cara, é isso, meu. Obrigadão de novo. Se quiser falar alguma coisa aí também, fica à vontade. Então, cara, só agradecer aí pelo convite. Eu acho que esses espaços são super interessantes, assim, porque, por exemplo, sei lá, tinha uma galera aí do Sul fazendo perguntas, sabe? A gente não sabe, tipo, eu não tenho muita noção, eu acho que isso acontece com todo mundo, assim, que trabalha com arte, acaba tendo esse perfis para mostrar a arte e tal. Eu interajo com algumas pessoas, mas com a grande maioria eu acabo não interagindo, né? E eu não sei, a gente não tem muita dimensão do, do impacto, né, que o trabalho pode causar nas pessoas, né? E também da ressonância, né? Porque eu estou fazendo as coisas aqui, mas tem gente fazendo coisas no Sul, né? No Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste. Hoje em dia rola, inclusive, né, uma conversa maior entre o pessoal que trabalha com Lamb, né? Inclusive, deixa eu até fazer um jabá de um amigo aqui, que é um canal chamado Lambis Brasil, do amigo Alberto Pereira, artista também, que aliás é um cara para você chamar aí Opa, faz a eu ponte pra mim, me passa depois. Adoraria. faço sim. Ele é um cara que além dele ter uma produção muito legal, interessante, essa obra aqui é dele, o Jesus Pretinho. Legal. Ele alimenta esse canal com artistas de lambe, né? Então a gente meio que se conecta. Eu conheci muitos artistas através desse canal, né? Mas ainda assim, né, eu acho que ter esse tipo de iniciativa de conversa e tudo mais ajuda a compartilhar o conhecimento, né? Essa estética do lambe lambe, ela teve alguém que falou que era a coisa do futuro, né? E tal. Sim, sim. Eu não sei dizer, mas o fato é que é uma tendência, né? E é uma tendência porque ele é muito democrático, porque ele funciona para muita gente, em várias situações. E quanto mais pessoas se conhecerem, puderem, enfim, ter mais informações sobre o lambe-lambe, sobre a cultura de arte de rua, tanto melhor. Então, te agradeço aí pela oportunidade de compartilhar esse compartilhamento. Legal, cara. Ó, só antes de encerrar, eu vou ter que ler aqui que vieram agora. Quando você começou a falar, veio aqui, ó, um salve do Mato Grosso do Sul, Chiculame, Paraíba, João Nossa, Pessoa. olha, Puta, cara, uma galera aqui, meu. Aí, professor, a galera Maria Carolina te mandando um abraço aí também. Mas é isso, cara, ah, brigadão mesmo. Como eu tinha te falado, eu te falei ao vivo, vou te falar aqui agora e eu faço esse convite, deixo registrado aqui, mas é isso. O Arte Fora do Museu a gente fez 10 anos, né, então é isso. A gente, essa iniciativa de valorização da arte urbana, mapeamos, né, essa arte que existe aí, mas a gente quer dar um passo além, que agora é também ver se a gente consegue produzir arte também, e eu faço convite para você, ver se você topa também fazer parte dessa iniciativa aí, e produzir mais arte também, cara, tipo, fazer coisas juntos. bora fazer, cara. Eu acho que agora, o ano que vem, principalmente, a gente tomando essa vacina, cara, eu não quero sair da rua. Eu quero muita coisa na rua, muito mais. Legal. Cara, e só Né? para encerrar aqui, ó, eu continuo falando contigo depois via WhatsApp, cara, te dou uns detalhes já de alguns projetinhos aí para o futuro. Tá? Eu vou encerrar com a frase aqui do Faques Neto que falou assim: o Lambi é o presente, é o agora. E é isso aí. Então, pô, Beleza? valeu, gente. Falou, Bueno, abraço, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau, valeu.